E como que você diria, Priscila, que está o momento, assim, no que se refere a oportunidades, né? Porque a gente já teve alguns outros episódios assim que a gente sempre fala, pô, é, o Brasil ele tem investido muito em energia sustentável, né? Sim. É, de fato é isso, a gente está tendo bastante oportunidades. Como é que você. É sim, e ainda vai ter, né? Porque o Brasil ele tem uma costa muito grande, ele tem muitos recursos naturais, ele tem um potencial grande para desenvolver energias renováveis. A engenharia do Brasil se mostrou ao longo das últimas 2 décadas assim muito é, importante no sentido de sobrepor todos os desafios de logística, né? Eu sempre, quando eu preciso explicar para o mercado internacional o que é fazer seguro de engenharia dentro do Brasil, grandes projetos dentro do Brasil, o cara, acima de tudo, ele é um guerreiro, né? Porque a Uhum, gente tem desafios logísticos, né? Você levar grandes pás eólicas até o extremo do Nordeste do Brasil, com as estradas que a gente tem, com as uhum, nossas rodovias, com os problemas de portos, enfim, é um grande desafio e a engenharia do Brasil ela é muito resiliente, né? Inclusive, eu sempre insisto nisso, né? A gente tem um preconceito com relação à América Latina e Brasil, mas o índice de sinistralidade, o loss ratio do Brasil, ele é muito menor do que o da Europa e dos Estados Unidos. ah, Então, é? você vê, exato, se você pegar em relação a sinistros de risco de engenharia. Então, se Aham, você fizer uma comparação, a gente não é pior, né? Mas tem um preconceito pelo fato de sermos latinos, né? aham. Então, a gente sempre é muito sabatinado, escrutinado quando a gente vai defender um risco, mas a engenharia brasileira ela é muito competente, ela se provou nisso. E a gente sim ainda tem muito mercado a ser desenvolvido, tem muito potencial. As mudanças que a gente teve recentes no cenário político, né, também favoreceram no sentido de aumentar o risco país, e aí com isso você também tem mais investimento internacional vindo para o Brasil. Então a gente sempre vê o Brasil com muita perspectiva positiva, né? O que vai acontecer são os ciclos, né? Então, na infraestrutura quanto na energia, a gente teve ciclos e os ciclos vão acontecendo. Então, a gente teve um primeiro momento onde você tinha muita construção de termoelétrica, depois com hidrelétricas, grandes hidrelétricas, a Angra, 50 anos atrás, Uhum. né? Depois a gente teve, em função do Proinfa, que foi um projeto assinado pelo presidente Fernando Henrique Cardoso, mas quem implementou foi a Dilma, na época que ela foi no primeiro mandato como ministra. Ela implementou o Proinfa, que foi o grande fomentador de energia renovável no Brasil, com todos os problemas que ele teve, mas o que a gente tem de energia renovável foi o Proinfa que desenvolveu, porque era um contrato muito interessante do ponto de vista do payback para você fazer investimento em renovável no Brasil. Uhum. Então você valia a pena fazer PCHs e as primeiras eólicas foram patrocinadas e fomentadas pelo Proinfa. Depois a gente teve uma ascensão muito grande das eólicas, no sentido de que as tecnologias foram de geração de 1.4 e hoje 7.9, então Uhum. em 15 anos as tecnologias se desenvolveram muito rapidamente. O mercado segurador pagou pela dor desse crescimento, né? A gente teve grandes perdas em É função verdade. desse crescimento acelerado também. A gente está vivendo o grande momento do solar no Brasil, em É. função do preço dos painéis ter barateado e tudo, e o GD em função do marco regulatório da geração distribuída. E a gente vai ainda ver as outras ondas, né? Então a gente está esperando a parte de battery storage, como é que vai ser o armazenamento por baterias, que a gente já está vendo acontecer no Chile e no Brasil ainda não chegou. Uhum. A gente vai ver a fase do hidrogênio e outras fontes, porque esse mercado ele é muito dinâmico. Mas sim, o Brasil tem grande potencial em função de todos os recursos que ele tem. O Brasil, ele sempre foi reconhecido também por conta da. A gente se falava de energia renovável, né? Mas até por conta do país ser continental e ter muitas rios e tal, é muito por energia através de hidroelétricas, Sim, né? sim.
essa questão, assim, eu não tenho esse conhecimento, mas hoje, o que rege mais, o que produz mais energia hoje, ainda continua sendo com as hidrelétricas ou... Sim, a gente tem uma matriz importante hidrelétrica e é ela, na verdade, que controla o preço da energia, né? O preço da energia, ele varia em função do nível dos reservatórios, porque hoje a hidrelétrica, ela é a nossa grande poupança de energia, né? Então, por que elas deixaram de ser construídas, né? Com o tempo, o mercado foi percebendo que as grandes inundações que as hidrelétricas provocam, né? Você tem que ter áreas alagadas muito grandes, não eram tão amigas do meio ambiente assim, porque você tem florestas que são alagadas, você tem biomas que são afetados, você tem uma alteração no curso do rio, né? Então, a gente começou a ter movimentos sociais indo contra as grandes hidrelétricas, a própria putrefação daquele material que ficou na zona alagada, ela também produz CO2, então ela, de alguma forma, acaba não sendo tão verde assim, né? E foi por isso que começaram a construir as PCHs, as pequenas centrais hidrelétricas, que não têm área de reserva, são chamados fio d'água, né? Então, você não tem grandes reservatórios. Mas, para além da questão, né, socioambiental e política que envolve toda essa discussão, o fato é que a nossa reserva de energia está nas hidrelétricas, porque na hidrelétrica você pode gerar de dia ou de noite, né? Então, se os reservatórios estão cheios, você tem lá uma poupança de energia, porque você pode abrir as comportas e começar a gerar energia. Agora, como a gente está vivendo um início de uma crise hídrica em função do efeito do Laninha, os reservatórios estão com menos reserva. Então, você começa a ter que chamar as termoelétricas para dar estabilidade para o sistema. Mas a hidrelétrica, ela tem um papel muito importante de equilibrar o preço da energia no Brasil. Ela ainda é uma matriz muito importante e o preço da energia, ele varia diretamente em função das reservas hidrelétricas que a gente tem.